Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa, sejam muito bem-vindos ao Oráculo de Atlantis Tarô, um canal totalmente dedicado ao signo de Peixes. Então, se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Peixes, fica aqui comigo e vamos dar início à leitura para Peixes. Leitura geral para o signo de Peixes. Deixa eu pegar aqui um deck para a gente começar as leiturinhas de Peixes com apenas 3 cartinhas iniciais. Leitura geral, signo de Peixes. 3 cartas, por favor, tarô. 3 cartinhas. Vamos lá. Peixes. 7 de copas. A justiça. Dois de espadas. No fundo do deck, o rei de copas, ou aqui como é chamado, o pai de copas. Bom, aqui eu vejo uma energia, porque, veja, gente, na nossa vida, acho que as coisas, o que mais a gente tem que fazer na vida inteira é fazer escolhas, né? E aqui é exatamente sobre isso que está sendo falado. Eu vejo alguns aí indecisos quanto a uma escolha muito difícil a fazer, porque aqui talvez estejamos falando sobre uma energia que existem muitas possibilidades, porém somente uma é a correta. Veja, quando sai uma energia desse tipo, realmente, tá? É difícil fazer essa escolha, porque veja bem, são sete as possibilidades, veja as taças. Agora, você tem ao seu dispor também, né? 7 possibilidades, ou seja, tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida, né? Aqui eu posso estar falando de algumas possibilidades podem ser ilusórias, então tome cuidado, peixes, porque eu não sei o que você está vivendo, eu só sei as energias que estão presentes na sua vida, mas veja, aqui estamos falando de possibilidades, você tem ao seu dispor. Agora, qual é a certa? Só você vai saber. Seja lá qual for a escolha que você vai fazer, e eu vejo você muito indeciso nessa escolha a ser feita. Veja, será algo justo. Algo justo para você mesmo. Tá? E aí, eu posso estar falando de inúmeras coisas, tá? Posso estar falando de par romântico, posso estar falando aí de uma empreitada de trabalho, de pessoas, amizades, né, que estão ao seu redor, né? E aí, gente, veja bem, como é importante você ter algo na vida chamado controle emocional. Porque quando a gente está com a cabeça muito confusa, é fácil fazer a escolha errada. É muito fácil. E é exatamente isso que essa energia inicial está falando. Veja, aqui no fundo do deck veio ele. E ele não fala só de um parzinho romântico que pode estar aí te rodeando. Não. Aqui eu estou falando com uma energia que está pedindo, inclusive de vocês, muito controle das suas emoções, maturidade para avaliar cada possibilidade dessas aqui, tá? E aí, veja bem, é aquela energia que eu sempre falo para vocês.
Ó, se eu continuar tirando aqui, tenha paciência. Tenha paciência, tá? Por quê? Se você fizer uma escolha correndo, com pressa, talvez não seja a escolha justa para você, tá? Então, essa energia inicial aqui, que a gente já abriu, foi um pequeno alerta aos peixes para que sejam maduros na hora de fazer essa escolha, tá? Tenham um controle das suas emoções, não vá escolhendo qualquer opção, tá? Excelente, um alerta muito valioso para a nossa leitura para peixes. Vamos lá? Peixes. Vamos abrir agora um deck maior. Energias para o signo de peixes. Sol, lua, ascendente em peixes. Peixes. Vamos lá. Signo de peixes, energias gerais. Cavaleiro de Copas. E aí, gente, eu tô falando de movimentações, né? Muitos podem fazer movimentações para a seu próprio favor. Veja bem, eu tô falando aqui de uma energia um tanto quanto perigosa. Por quê, Luísa? Porque nesse deck aqui, o Cavaleiro de Copas, ele está parado e não em movimento. Veja que ele está analisando e até, para alguns, se você aproximar bem a imagem, você pode notar que ele está até derramando uma lágrima dentro da taça, que ele deveria estar levando. Veja só. Cuidado ao analisar o que você está fazendo na sua própria vida, tá? Isso aí já é um pequeno alerta para nós piscianos. 2 de paus. E eu vou tirar as cartinhas e já falo com vocês. Peixes. 3 de espadas. 9 de paus. Aqui, somente nessa entrada dessas pequenas cartas aqui iniciais da nossa leitura, eu posso já falar para vocês. Eu sinto que essa leitura será mais um alerta, tá? Alertas são bons, tá, gente? Há pessoas que não gostam, eu adoro alertas porque eles nos despertam, né, para a realidade. Veja, aqui, cuidado com as movimentações que vocês andam fazendo na vidinha de vocês, tá, peixes? Por quê? Eu vejo claramente aqui que alguns estão realmente fazendo suas metas, traçando seus objetivos, mas cuidado para não escolherem a tacinha errada, gente. Cuidado. Talvez aí alguns estejam se encantando pelas coisas ou pessoas erradas. Então, aqui o recado é bem claro quanto a isso. Gente, moço do gás, deixe o moço trabalhar. Tenta focar aqui em mim, por favor. Veja, aqui é muito simples. Trace as metas e objetivos para a sua vida e faça movimentações as quais você não vá se arrepender depois. Porque aqui existe uma energia disponível que não é muito legal, que é a energia de dor e mágoa, né? Agora, o alerta mesmo está sendo essa carta aqui, ó. Seja perseverante, não desista, tá? Porque muitas das vezes a gente para no meio do caminho e aí é que fica a dor, né? Veja, se você não para no caminho, você nunca vai saber qual é o resultado daquela ação que você iniciou. E aí, vem falando aqui, persista, persevere, tá? Mas cuidado para não se machucar. Cuidado para não se machucar. Ó, eu vejo vocês muito cautelosos, isso é bom, tá? Cautelosos.
Existe aí muitas mudanças acontecendo ao seu redor e talvez, tá, gente, essas mudanças estejam atreladas ao que você está querendo para a sua vida. Talvez não, estão, né? Com certeza. Veja, eu posso estar falando aqui com uma pessoa que está repetindo os mesmos erros anteriores. E aí não é legal, porque o ciclo pode se repetir de novo, tá, gente? Então, se você já sabe que determinada atitude não vai dar certo, muda. Ainda dá tempo. Aqui está claramente dizendo, você está muito na defensiva, persevere um pouco mais. Ou pode estar invertida, então vamos lá. Se você insistir demais em algo que já não deu certo, pode vir a repetição de um ciclo. E aí não vai ser legal. Então tome cautela ao avançar. Avance, mas devagar. Peixes. E virou aqui. Olha, viu? Tenha calma, paciência. Você veja que essa carta é lindíssima. E aqui a calma e a paciência vem retratada como a espera de um bebê. Tá? Veja, quando uma mamãe engravida, né, uma moça engravida aí, ela não dá a luz da noite para o dia. Existe um tempo para que isso aconteça. É exatamente isso que essa carta está falando. Dê tempo ao tempo. Tenha paciência. Plante coisas lindas e boas, benéficas a seu favor. Cuidado com o que você anda fazendo com a sua própria vida, tá, peixes? Aqui eu sinto um certo puxãozinho de orelha para peixes, para o seu próprio benefício, claro, porque a espiritualidade só age a nosso favor, né? E aí eu estou falando com uma energia de um pisciano, de uma pisciana que sabe ser sábio para receber o tipo de mensagem dessas, tá? Vamos lá. Peixes. Veja, eu estou falando aqui com um pisciano e uma pisciana que talvez já tenha errado. Olha, eu estou aprendendo com os meus erros, né? E aí eu estou falando com um pisciano e uma pisciana. Veja só, no fundo do deck, o rei de espadas. E aí, reparem bem nessa carta, como esse rei de espadas veio retratado. Cada deck tem a sua particularidade, tá, gente? Então, a gente tem que, quando a gente lê o tarô, nós temos que respeitar muito o que está sendo passado naquele determinado deck. Neste, em especial, eu falo a vocês aqui, cuidado, tá, gente? Com as palavras que são ditas, tá? Cuidado, eu vejo aqui um pisciano que já errou na hora de se comunicar na vida. Talvez seja por isso que esse cavaleiro esteja parado. Talvez ele esteja pensando, meu Deus, o que é que eu fiz na hora que eu falei tudo errado? E aí, é um momento de pausa desse cavaleiro aqui, porque veja que ele está olhando para a taça, talvez ele esteja no momento reflexivo da vida dele. Em vez de levar a taça de novo com o mesmo conteúdo, vamos mudar. Mudar é excelente, tá, gente? E nós somos um signo mutável. Vale lembrar que peixes é um signo do elemento água. Então, digamos, veja, se eu botar um potinho de água aqui, tá? Esse potinho é arredondado. Eu boto a água aqui, mas eu posso pegar aqui, deixa eu pegar aqui qualquer outro objeto. Aqui. Eu vou pegar essa caixinha aqui, tá? Do tarô. Se eu pegar essa mesma água e tacar nesse recipiente quadrado, a água fica quadrada, no formato quadrado, óbvio, né? E é disso que eu estou falando. Peixes é mutável, ele se adequa em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas cuidado para a gente não se adequar a coisas erradas. Entenderam a mensagem? Porque veja bem, aqui claramente eu estou falando com um pisciano que tem que tomar cuidado ao falar. Vale lembrar também que a gente tá vivendo um período aí
eu não sei nem se já passamos, mas eu acho que ainda estamos em Mercúrio retrógrado, tá? Ou seja, cuidado mesmo com as palavras, tá? Que são ditas, porque Mercúrio retrógrado é exatamente isso. É quando as palavras saem sem a gente pensar. Cuidado com o que é dito, tá, gente? Outra coisa, eu vejo aqui um pisciano, uma pisciana altamente frio, mental demais. Essa não é bem a nossa energia. Para falar a verdade, não é nem um pouco a nossa energia. E aí eu estou falando, tá, gente, para que existem coisas na vida que fazem parte da essência. E a gente não pode simplesmente perder essa essência, tá? Veja que aqui requer um controle das suas emoções, tá? Uma maturidade das emoções. Então, essa leitura aqui pode ser para muitos, tá? Inclusive, que praticamente está falando assim: aprenda com seus erros, peixes. Não caia nos mesmos erros. Veja, porque senão você pode repetir um ciclo aí, tá? Tenha paciência, cuidado ao falar, tá? E aqui a mensagem é bem simples mesmo, porque eu estou vendo um pisciano que está altamente reflexivo quanto ao que vai fazer na sua própria vida. Uma leitura muito bonita, totalmente diferente das demais que eu costumo fazer. E aí, veja só, se eu continuar tirando, veio deste cavaleiro tão reflexivo, veio agora um pequeno pajem aqui. Olha como ele muda, como está feliz. E ainda vem um bônus ali dentro da tacinha dele, vem um peixe. Por quê? Porque quando há controle das emoções, nem muito frio, nem muito quente. E aí, existe quando há o controle das emoções, as coisas fluem. As coisas fluem. Ó lá, vou tirar de novo outra. E aí, veio o carro. A carta do ano de 2023, que as coisas começam a andar, tá? Signo de Câncer, inclusive. Essa carta faz referência ao signo de Câncer, então você pode estar lidando com alguém de Câncer aí. Energias muito fortes aqui: Gêmeos, Câncer, Touro, Peixes mesmo, né? Nossa própria energia: Peixes, Escorpião, Câncer, um pouquinho de Áries aqui, Gêmeos já falei, né? Então, gente, veja bem, Libra também tá forte aqui. Então, gente, tomem cuidado ao falarem, tá? Principalmente nesse mês aí de janeiro. Fica a dica, tá bom? Vamos ver aqui mais 3 energias finais. 3 energias finais para o signo de Peixes. Opa! Vamos lá. Peixes. 3 cartinhas, por favor. Opa, pulou. E aí, gente, veja bem. Eu tô falando aqui com uma energia. Realmente, cuidado aí para vocês não se lamentarem, tá? Cuidado ao falar, cuidado ao agir na sua própria vida, porque veja bem, o maior cuidado que a gente deve ter é conosco mesmo, né? Eu canso de falar isso nas leituras. Porque já imagina você agir errado e você mesmo botar a mão na consciência e falar: meu Deus, o que foi que eu fiz? É disso que essa carta está falando. Cuidado para não desapontarem pessoas ou, quem sabe, vocês mesmos. Olha, existe aqui uma energia de conflito, briga, tá? E aí, cuidado com essa energia, tá? Talvez aí alguém vai ficar muito magoado. Veja bem essa carta aqui tristinha, né? E aí eu estou falando de uma energia que pode magoar não só você, como outra pessoa. Talvez você goste muito, porque aqui veio copas, tá? Cuidado aí para não entrarem em conflitos. Ó, 7 de copas de novo. E aí eu estou falando assim, alguém possivelmente que lhe passou a perna, que lhe iludiu. Veja, pense com calma, tá? Eu não estou falando que a pessoa está certa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso.
Mas veja bem, aqui ó, no fundo do deck, pode ser alguém do passado aí que voltou ou resolveu lhe magoar, ou foi algo que aconteceu no passado, tá, gente? Então, é o que eu costumo falar. Se é algo que aconteceu no passado, deixa no passado. O passado ficou lá atrás. O futuro a Deus pertence. Eu canso de falar isso com vocês. E pensem comigo. O que nos resta? É o hoje, o aqui e o agora. O que você faz hoje é que muda o dia de amanhã, para melhor ou pior. Então, por isso que eu peço a vocês nessa leitura, sejam reflexivos, pensem muito antes de falarem ou agirem. Tá bom assim? Essa foi a leitura geral e eu espero que vocês tenham gostado. Se você puder me ajudar dando o seu like, eu já agradeço demais. Se inscrevam no canal, participem, eu adoro ler os comentários, inclusive, muito obrigada por todos eles, tá? Podem escrever aí, participar e conversar entre vocês. Eu amo ler os comentáriozinhos de vocês. Gratidão a todos. Vejo vocês na próxima leitura da semana. Um beijinho e fui!